Pai, Senhor, meus irmãos, estou aqui com mais um vídeo. Eu tenho demorado um pouco para publicar os meus vídeos, porque eu estou na correria. E hoje eu vou publicar um vídeo que eu elaborei ele no dia 26 de outubro, foi quando Deus me deu o tema, que é igreja ou crente, né? Eu vou explicar o que é igreja, o contexto da Bíblia aí. Saia das quatro paredes. Nós vemos hoje as pessoas que dizem crentes imiscuídas em muitos assuntos, mas o assunto principal, que é fazer a obra de Deus, salvar as almas, 90 e poucos por cento, caiu. Isso tem deixado Deus muito angustiado. Eu me angustio muito quando eu vejo, vou na rua evangelizar só eu, Deus e o Espírito Santo. Dos 10 anos para cá, isso caiu vertiginosamente. E não podemos ficar de boca calada. Deus me falou, você vai fazer um vídeo explicando e falando, despertando esse povo para eles saírem do estado de letargia. Eu vou abordar o primeiro texto, Marcos 16:15, que é aquele texto que diz assim, ide por todo mundo, pregai, imperativo afirmativo, o evangelho a toda criatura, aquele que crê, pôr a confiança e for batizado será salvo, mas aquele que não pôr a confiança será condenado. Essa aí foi a ordem que Jesus deu, que não foi revogada. Ele não mandou arrefecer o ânimo, não mandou parar, pelo contrário, ele mandou nós diversificar e intensificar o cumprimento dessa ordem na medida em que os finais dos tempos, os fins dos tempos estão se aproximando. É o que nós estamos vendo aí. O outro texto que eu quero ler também aqui, eu sei de cabeça, é Isaías 58:1, que é o versículo que Deus me deu há muitos anos. O seu ministério vai ser baseado nesse versículo, juntamente com Miqueias 3:8. Eu não vou recitar o Miqueias 3:8, porque é praticamente igual, mas você pode examinar na Torá. Diz assim, clame em alta voz, não te detenhas, levanta a voz com uma trombeta, anuncia ao meu povo o seu pecado e à casa de Israel a sua transgressão. No primeiro versículo que eu citei, Marcos 16:15, o Senhor está mandando pregar para os perdidos. Nesse segundo que eu preguei aqui, o Senhor está mandando nós pregar para a igreja morna, que esse vídeo ele tem esse contexto. O Evangelho de Cristo ele abrange dois aspectos. Os perdidos, né, a ovelha perdida, que lá em Ezequiel 34 falam de 5 tipos de ovelha, fraca, doente, a quebrada, desgarrada e a perdida, que esses caras, como eu, que temos dom de pastor, não estão fazendo, que é um erro crasso. Os caras que têm dom de pastor não é função, é dom. Efésios 4:11, dado aos homens. Dizem, não, tem que ficar sapatando no rebanho. Mentira, seus mentirosos. Ezequiel 34 fala uma profecia contra os pastores infiéis de Israel. E lá Deus fala da ovelha perdida. Jesus é o pastor sumo, porque a comunidade messiânica, que foi dogmatizada e chamada de igreja, não é nossa. Nós não somos donos. Nós apenas somos os auxiliares de Jesus. A igreja ou a comunidade messiânica pertence ao Senhor Jesus Cristo. O terceiro versículo que eu quero ler é João 14:21. Né, que é um versículo também, e já vou adiantar, né, o tema, né, que eu já falei aqui, que é igreja, né, eu não chamo igreja, chamo comunidade messiânica, eu vou explicar porque isso aqui, e dizer o que é igreja, que é para as pessoas não serem enganadas por conta de dogmas ou de interpretações erradas ou errôneas em que as pessoas estão acostumadas a fazer. João 14:21, que é um texto que eu perdi meu óculos, estou achando meu óculos, estou de parte do 52, começa a ficar na onça, né? Mas eu vou ler para os queridos ouvir. Diz assim, aquele, quem falou foi Yeshua, ou Jesus Cristo, em português, que tem os meus mandamentos e os pratica ou os guarda, este é o que me ama. O Marcos 16:15, ele está no imperativo. O verbo ir está escrito ide, imperativo afirmativo.
por todo o mundo, pregai. O verbo pregar está no imperativo afirmativo. Então, continuando, a parte B. E aquele que me ama, João 14, 21, será amado do meu Pai. Eu e o Pai o amarei e me manifestarei a ele. Esses 3 versículos aqui já basta porque a Adonai me deu para eu puxar a orelha dessa crentalhada que só é crente de nome, mas não são servos de Deus. Jesus, aqui no Rio de Janeiro está chovendo um pouco, né? Bem nublado. Está frio, o senhor, eu peço, venha para pedir desculpas. Eu estou um pouquinho meio resfriado. Mas vamos lá, o vídeo não pode parar. Eu, quando estou atacando aqui no YouTube do meu canal, eu estou na rua, estou na praça, estou nas ruas com meu megafonezinho, eu me viro nos 30. E olha que eu tenho 4 filhos, né? Um já está enrabixado com a menina para colar, que eu peço noção por já falei sobre ele aqui, o Daniel. Mas outros 3 moram aqui, e os bichos são pimentinha, né? A Débora tem 19, tem mais 2 pequeninos, está até chorando assistir o vídeo. Mas nós não podemos. Os filhos são bênção do Senhor. O filho não é obstáculo para pregar a obra de Deus. Minha esposa me ajuda, graças a Deus. Minha filha com os combatentes e o tumbo. Porque uma andorinha só faz verão, desde que ela tenha Jesus Cristo, que é o meu caso. Então, esses 3 textos que eu falei aqui, para ser redundante, eu gosto de frisar bem, que é para ficar massificado na mente dos caboclos. Nós somos testemunhas de Jesus, Pai, no dia do juízo final. Você que vai ver esse vídeo, que está de braço cruzado, está morno, está preguiçoso, está comodido, imiscuído de outras coisas que não são da obra do Senhor, você não vai lembrar, Deus, ninguém me avisou. Deus vai dizer, aquele meu servo, aquele dia 8 de novembro de 2022, da época da terra, ele falou para você não deu crédito. Né? Que o Paulo fala para o Timóteo. Aquele que milita, de tudo se abstém. Timóteo é Tito, não tem nada. A fim de agradar, é Timóteo mesmo. Aquele que o alistou para o combate. Se abstém de tudo. Você não pode ter prioridade na nossa vida, que não seja obra do Senhor. Vamos lá. O tema do vídeo é comunidade messiânica ou igreja. Quando as pessoas costumam chamar igreja referindo-se à denominação, não. Só uma igreja na terra. E a palavra igreja vem do grego eclésia. É chamados para fora. Quando tu pega no hebraico, é versado ou traduzido a palavra por comunidade messiânica. Jesus é o Mashiach, em hebraico, e aquelas pessoas que fazem parte dessa comunidade é chamada comunidade messiânica. Na Bíblia hebraica que eu tenho comigo, essa daqui, ela não tem a palavra igreja. Essa daqui. Ela tem que ter a palavra comunidade messiânica. Então nós temos que voltar às origens para entender que igreja é a pessoa, não é religião porcaria. Deus, eu tenho nojo de religião. Porque o diabo foi ao longo do tempo foi estabelecido. Jesus falou que a religião verdadeira para a pessoa é guardar da corrupção do mundo. O seu ato de servir a Deus é separado do mundo. Então, esse termo usado aí de religião é um negócio humano que procura ecumenizar, vou usar o termo assim, do caminho de Cristo para misturar lixo com treva, com esterco, com tudo que não presta, que tudo é de Deus. Então não é assim, está errado. Deus diz assim, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, a doutrina da Torá, não recebais em casa nem tampouco o saldeis, pois quem o salda tem parte das suas más obras. Não é o bom dia, é tratar como fosse o irmão, ter aquela coinonia, porque não há comunhão entre a luz das trevas. Por isso que os profetas eram odiados, Jesus foi odiado, João foi odiado, Paulo foi odiado, Jeremias foi odiado, e Isaías foi odiado, e outros mais aí que foram. Porque não tem como as trevas se harmonizar com a luz. O diabo, que é muito esperto, dá uma respiradinha, ele vem trabalhando ao longo dos anos o ecumenismo. Tentou lá na Torre de Babel. Deus não quer. Muito embora nós temos que amar todas as pessoas, todos os perdidos, porque não há diferença se o cara é homossexual, se é lésbica, se é idólatra, se é feiticeiro, se é adulto, se é prostituto, se ele se masturba, se trai a esposa, trai o marido, não.
é o mesmo lixo. Pecado é o mesmo lixo. Leva todo mundo para o inferno. Então, quando nós entendemos, devemos entender assim, que cada pessoa que serve a Jesus, ele é uma eclésia, uma pessoa saída. Então, a comunidade de cada pessoa que serve a Cristo de acordo com a Torá, ele é chamado de comunidade messiânica, que dogmatizou chamar aqui igreja. Porque eu não chamo de igreja a pessoa que vive no pecado. Então, eu tenho que estar de acordo com a Bíblia para eu poder chamar de igreja. Eu não chamo esse termo, eu tenho comunidade messiânica. Mas no Brasil dogmatizou-se. Então, quando fala de igreja, se refere a pessoa que serve a Jesus. E se a pessoa que serve a Jesus de boca e ele vive de atos e prática, ele não vai desobedecer os mandamentos de Jesus, porque ele falou muito claro aqui para você. Ah, eu amo Jesus. Você me ama? Você faz o meu id? Ah, mas estou cansado de preguiçoso, não. Quando nós amamos Jesus, esse amor, ele é um amor abnegado, ele nos dá a capacidade de fazer duas coisas. O amor de Jesus, ele é um amor que é manifestado através de dois atos. Primeiro, o amor para obedecer a Cristo, entendendo aquela morte terrível que ele sofreu naquele madeiro para salvar o pecador. E esse amor, quando ele ama Cristo, ele é exteriorizado, materializado, colocado em prática que nós amamos as pessoas, e não só de boca, mas de obra. Nós vamos lá, na boca de fumo, nós dormimos cansados, às vezes com sono, cansado, com a boca de ferro, né, que é o megafone, com a caixa de som, prega, quem não tem, vai folhetinho, chama o cara, fala de Jesus. Ele tá, a minha mente é assim, eu vivo 24 horas preocupado em evangelizar as pessoas. Virou um vício em mim evangelizar. Desde criança Deus colocou isso em mim. Diga assim, Senhor, não sou melhor que ninguém, sou diferente. Porque eu entendo que o ato de evangelizar é um ato de reconhecimento e retribuição que eu sou de Jesus. Eu reconheço que eu era um xixi, um cocô, que o Senhor é Deus, o Senhor se despiu da sua majestade, sua glória. Você fez um pecado, um lixo por nós, você fez bandido. Ele foi considerado como bandido. Ele estava lá no seu céu, Xalai, como Motereca, Nessai. Veio aqui na terra, morreu para mim. E eu não consegui, me livrou do inferno, porque Jesus salva as pessoas do inferno, consequentemente do lago de fogo. O lago de fogo é o castigo eterno e você lança as pessoas lá. E Deus, imagina que você ama Ele e você não faz o ID dele. Tem outras coisas que obstam você fazer a obra do Senhor, então você não ama Jesus. Porque o amor a Cristo, ele representa perdão que eu fui pegar uma foto ali. A gente tem filho pequeno, é assim mesmo. Né? Nós temos que virar nos 30, tirar com a pistola, lançar a granada a Odete e depois dar um tiro de fuzil. Né? A esposa veio aqui pegar, fazer por guri. Eu faço a gravação num dos quartos da casa aqui. Né? A pessoa que diz amar Jesus Cristo, o primeiro sinal de que a pessoa ele faz parte da comunidade messiânica, ele tem o Espírito de Cristo. A Bíblia diz que a pessoa que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se não é dele, é do diabo. Entendeu? E o selo da carta, por analogia, é o Espírito Santo. Né? Essa seita maligna adventista diz, não, que o selo é o sábio. Mentira. Cocô nenhum diz isso aí. Eu tenho nojo de mentira. Então, disse, não entristeçais o Espírito da graça no qual está selado para o dia da redenção. Então, entenda aqui. Igreja não é denominação, não é religião, não é um dono. Ou comunidade messiânica. É o conjunto das pessoas que entenderam isso, que Jesus é Deus, que ele se desfez da glória dele, veio em carne para expiar o nosso pecado, que foi o preço único e singular que o Pai exigiu. Fora disso, não tem salvação. Então o diabo ele procura colocar a salvação em outras pessoas, que até na mãe de Jesus, a praga da religião faz isso aí. Mas nossa função, primeira coisa é pegar para desmascarar o diabo. Dizer, ó, é mentira que a criatura pode mediar, pode salvar, né? Só Jesus Cristo. E esse amor de Jesus, ele nos constrange, ele nos impulsiona, o Paulo falou, ai de mim se não sei esse evangelho. A despeito de qualquer obstáculo, perseguição, marido, filho, esposa, tudo. Jesus falou, aquele que me amasse, qualquer pessoa, mas qualquer mãe, pai, avô, tia, não é digno de mim. Olha só. E as pessoas estão colocando seus interesses, os seus dogmas, suas vontades, dizendo que ama Cristo, que não coisa nenhuma. E a comunidade messiânica brasileira está podre, tem um remanescente pequeno, está acomodada, de braço cruzado,
Como eu falei, há 10 anos atrás as pessoas evangelizavam muito. Hoje tu não vê quase ninguém na rua evangelizando. E Deus me falou comigo, você vai para as praças, bote a casa de som, e sempre o bote tem uma casa de oração onde se reúne para orar. E a pancada canta, despertando ele. Diga, é tempo de você acordar, sair da letargia, sair da preguiça, abandonar essa teologia maldita que esses falsos profetas malachês, esse pessoal prega aí, achando que isso aí, mas foi bom, eu gostei dessa eleição, porque desmascarou esses caras todos que profetizaram que o Bolsonaro ia ganhar no primeiro turno, não ganharam, caiu o poder, a Macedo, essa ratataia toda aí se arrebentou. Deus ele confunde os homens. O que Deus quer que nós é que você entenda que esse amor a Cristo, ele é materializado na vontade de querer falar a verdade para as pessoas, para os perdidos despertar os ímpios. Se você ver meus vídeos, eu não sou melhor que ninguém, eu sou diferente. Todo o vídeo que Deus faz, que ele me dá, ele me fala o tema, eu noto no papel e me dá os esboço. Eu noto aqui no caderninho, por exemplo, isso daqui, ó, você vai ver, tá aqui o esboço, ó. 26 de outubro. Aí ele fica me cobrando, vai lá e publica, porque é a mensagem que eu tenho para lançar para as pessoas. O momento que nós vivemos agora é de despertamento. Igreja acomodada, braços cruzados, imiscuído com assuntos aí que não é por quem está imiscuído, nós temos que orar. Nosso alvo aqui não é por força quem faz as coisas, é Deus. Deus, Adonai, tem o controle de tudo na mão dele. Então, nosso papel que Deus chamou, a ordem para todo salvo é, nós irmos a campo. E essa ordem não foi revogada, ela não foi restringida, ela não foi revogada de forma tácita, ou seja, parcialmente, ela não foi cesseada ou limitada. Está de pé do mesmo jeito, do mesmo ipsiliteres. Desde que Deus deu o Cristo, o Mashiach, está de pé. Aí, você me disse que ama Jesus, eu digo, você não ama, porque ele disse que a pessoa que ama ele é o que tem os mandamentos deles e os pratica. Você sai para evangelizar, você fica só vendo TV, vendo porcaria de futebol, vendo vale tudo, imiscuir em coisas que não lhe respeitem do céu. Quanto tempo você tira para ler a Bíblia? Quanto tempo você tem para orar? Quanto tempo você tira para jejuar? Você tem um caderninho de oração, que eu não trouxe aqui, mas está comigo um vermelho que eu tenho ali, com o nome dos pais, daquela janela das 40, 50 e poucos pais lá. Você tira, pegando um grupinho daquele para orar por ele, Vietnã, Laos, Camboja, Nepal, Butão, todos os países são difíceis de entrar, Coreia do Norte, aqui a Venezuela, aqui na nossa América, aquela parte da Colômbia que está envolvida com o negócio de tráfico. Você faz isso? Você tem assim o nome dos seus campanhas, seus colegas, casal com seu macumbeiro, coloca no caderninho, ora para Deus salvar por ele. E aí, você faz isso? Então está pegando se você não faz. Com que frequência você, antes, tirar um tempo aí, pastor, não vou porque na minha comunidade messiânica não vão. Meu filho, a ordem de Deus, ela é individual e coletiva. Se o teu líder, o teu pastor lá não vai, tu não vai, não, tu tá de braço quebrado, perna amarrada, vai para o inferno junto com ele por causa da sua crassa desobediência à ordem do Senhor. Enquanto isso, as almas estão entregues, porque o diabo está levantando o outro evangelho, que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, que ele diz que a pessoa que anuncia o outro evangelho, além do que já foi anunciado, e ainda que um anjo do céu, estou juntando dois versículos e sintetizando, anuncia um outro evangelho, além do que foi anunciado, seria maldito. É maldito sim. Porque esse evangelho é maldito que ele não salva as pessoas, ele engana as pessoas, leva para o inferno. E o nosso papel de testemunho de Jesus é desmascararmos esses malditos que são fagocitadores, né? Que eles envolvem um termo científico, termo aqui, de bactéria. Fagocitadores das almas, depois que eles envolvem com ganância, com evangelho mentiroso, com prosperidade, porque as pessoas não querem ouvir o que Deus quer que eles ouçam. Eles querem ouvir o que lhes agrada. Que o Paulo falou isso lá em Tessalonicenses, assim, nos finais dos tempos, as pessoas não aceitariam, segundo Timóteo 4, não aceitariam a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, eles amontoariam para si doutores, que a tradução no hebraico é supervisores ou instruidores, conforme as suas próprias paixões, desviariam os ouvidos da verdade e voltariam para as fábulas. É o que nós vemos aí, esses líderes que agora foram desmascarados na eleição agora aqui, Macedo, Malacheia, tem esse cara que fala que o cara é ganhar, não é? Deus coloca reis e tira reis, Deus faz como ele quer, e ninguém
pode impedir o agir do Papai do Céu, de Adonai, o Todo-Poderoso. Então foi bom que foi tipo uma pandemia que matou muitos desses filhos do capeta aí, que Deus usou para o servo. Você faz muito estão no pecado, Deus matou. Outro também usou para ceifar o servo dele, né? Mas essa eleição deu impacto nesse filho do cão aí. Você quer morar no céu? Você diz que ama Jesus? Então, ouça o que eu vou falar. Primeiro, se você diz que ama Jesus, vai ter que ir para a Bíblia. Ele deu uma ordem, que a ordem mais importante de Jesus foi isso daqui. Marcos 16, que ele morreu para cumprir isso aqui. Buscar e salvar o que você havia perdido e evangelizar Jesus. Ele evangelizou até na hora da morte dele. Salvou aquele caboclo lá que se arrependeu, né? Aquele ladrão. E você disse que ama Jesus? De boca? Você que é pastor? Você ama Jesus? Ele vai assim, vai lá, exorta a comunidade, o rebanho, que é a tua mão aí, para você mandar as mulheres largar essas roupas imundas, parar de adulterar minha imagem, que é o corpo, tirar a porcaria de brinco do cabelo, da orelha, tatuagem, brinco, falar para os homossexuais que eu odeio o pecado, mas eu quero salvar. Você tem medo, porque isso ó, afasta a bufunfa tua. Não fomos chamados para sermos políticos, né? Porque o pastor não pode ver com política. Eu já falei que aquele que é alistado para o combate de tudo se abstém a fim de agradar aquele que alistou para a guerra, que é Jesus Cristo. Nosso alvo é pregar ganhar almas para o reino do céu por meio do evangelho. Isaías diz, como virão, em Romanos fala, se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados? Então, Jesus já deu a ordem para nós. E ele diz para nós ficarmos em Jerusalém. O batismo com o Espírito Santo, que as denominações, orientada pelo diabo, por dogmas humanos, diz que não existe batismo do Espírito Santo. Vamos tomar vergonha na cara. Que Jesus batiza o servo no corpo de Cristo. Né? Quando nós recebemos Jesus, somos batizados no corpo de Cristo. E Jesus nos batiza com o Espírito Santo. Ele falou assim, João falou, aquele que vem depois de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias da alparca dele, ele é o que vos batiza com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus condicionou nós evangelizarmos ao revestimento de poder. Que isso aí não se fala hoje mais em batismo com o Espírito Santo, que é uma doutrina da Bíblia, é um ensinamento dado por Jesus Cristo, porque ninguém vai para o combate se não tiver armado equipado, sem um capacete, sem um boot, sem um colete, sem a munição, sem um rádio comunicação, tem que estar aquela armadura de Deus. E o Espírito Santo é que coloca toda essa palamenta, coloca toda essa indumentária, coloca toda essa equipagem no guerreiro para combater. Os que estão aí não querem buscar o batismo do Espírito Santo, diz que é coisa do passado, usam um texto errado dizendo que os profetas duraram até João. Mentira, não duraram. Ali a Bíblia diz que eles profetizaram até João a respeito da pessoa de Jesus. É o contexto da Bíblia está falando. Está falando que os profetas duraram, não. Porque é Ágabo que é profeta, Paulo que era profeta, Jesus que era profeta. E aí, como é que fica? Estão enganados. Então o diabo enganou. Sabe por que a igreja está morta? Porque vai acontecer isso aí. Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Eles perderam o amor por Cristo. Quando perdem o amor por Cristo, eles perdem o amor pelas almas. Aí ficam mortos porque eles estão enquadrados aqui na igreja de Apocalipse, de Laodiceia. Jesus falou assim, ela diz assim, o líder fala, rico estou enriquecido e de nada tenho falta. É a igreja que está aí, que o diabo inventou, que acha que prosperidade material é sinônimo de aprovação de Deus. É mentira. Ele nunca falou isso. Ele falou assim, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele falou, não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão rouba, traça com época e o destrói, mas no céu. Nós somos peregrinos nessa terra. Então, como eles acham que bênção, fala de bênção, campanha para bênção, de bênção espiritual ou material, que esta vem em decorrência daquela, não aquela em decorrência dessa. Estão enganados. Aí Deus fala assim, vocês dizem que estão enriquecidos, eu digo para vocês que você é um desgraçado, um pobre, um miserável, segue nu. Aconselho que de mim compre ouros provados no frio do fogo para que te enriqueça. Está dizendo que ele tem para você que vocês que estão apegados à prosperidade material, vocês são paupérrimos, são desgraçados, pobres. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueça. Essa valor que essas bênçãos materiais têm para Jesus vale nada. É miserável. Disse, e colhidos para que vejam, estão cegos espiritualmente, líderes cegos guiando outros cegos. Entendeu? Diz assim, e lave, né? Para que a tua roupa fique limpa. Estava manchado espiritualmente. Entendeu? Aquela de Laodiceia é o momento que nós vivemos hoje, agora. É assim exatamente que está a comunidade messiânica que chamam de igreja brasileira. Digam se não é essa a verdade. E fazer o quê? Se continuar assim, vão todos para o inferno. Não sei o que estou falando. Eu disse que os mornos, ele vomitará da boca.
dele. E os rebeldes, que a rebelião é igual um pecado de feitiçaria, que é igual Deus fala que vai passar lá no livro de Samuel, não estou enganado. O Samuel fala para ele. E Deus disse que os rebeldes, que foi o diabo, que os feiticeiros vão para o inferno. Eu não estou julgando você, é a Bíblia, apenas estou pegando. Quem julga não é o juiz, quem julga é o júri. O juiz apenas preside o conselho. Deu para entender? Então, eu estou dizendo para você que se você não sair da letargia, não despertar, não voltar a jejuar, não voltar a orar, primeiro vigiar, orar, jejuar, ler e praticar a palavra, ser santo de corpo, alma e espírito, evangelizar e focar no céu, você vai ficar assim nessa mentira com esses líderes falsos, você vai morrer e vai para o inferno. Se Jesus vier no arrebatamento, você vai ficar aqui. E eu não quero que você vá. Esse vídeo Deus mandou fazer para você. Você que não esquece você. Não esquece quem você é. Você pode ser Jesus como Salvador ontem. Você pode ser dono de pastor, de evangelista. Né? Primeiramente é profeta, evangelista. Primeiramente apóstolo, depois profeta, evangelista, pastor e doutor. Pastor é o quarto dom. Né? Não tem hierarquia. Se for assim, o evangelho é mais antigo. Que primeiro veio João para depois um pastor. Eles dogmatizaram, colocaram hierarquia. Não tem hierarquia em dono. Para que você seja? Você disse ser crente em Cristo Jesus. Você tem a obrigação de pegar a sua Biblinha, ler, vai na porcaria de teologia, pega a Bíblia, lê, Deus vai os apóstolos fazer teologia, você pega, lê, Senhor, me dá sabedoria. Ele vai te encher, busca o batismo com o Espírito Santo, compra um monte de folhetim, não compra esse folhetim na linguagem de hoje, não usa essa Bíblia maldita na linguagem de hoje, né? Isso aí é uma linguagem adulterada. Uma Bíblia fiel, uma Bíblia corrida fiel, uma Bíblia hebraica. Leia isso aqui, que é adulterado, eu sei disso, essas versões do cão aí, né? Olhe pra cá, vai na rua, ô meu amigo, fala de Jesus, você não gostei de morar no céu? Se te xingar, sacode, apoio nos seus pés e vai embora. Nós somos semeadores para lançar semente em 4 terrenos: pedra, beira do caminho, espinhoso e boa terra. Que vai prosperar, Deus. Paulo plantou, Apolo regou, mas Jesus deu o crescimento. Então, você que está entre 4 paredes, só indo lá para a casa de oração, segundo, vai lá, mas não sai para a rua, você está em crassa desobediência com Deus. É excesso, você não tem condições de caminhar ou não pode andar, tem algum impeditivo social ou impeditivo biológico, fisiológico, um trem assim. Mas você pode orar pelos pais, como eu falei. Então, eu vou ler um pequeno esboço que eu fiz aqui, a síntese do que eu falei. Né? Primeira coisa, você está entre 4 paredes. Jesus deu uma ordem para você sair de 4 paredes e ir ao campo evangelizar. Segundo, você só vai se você amar Jesus de verdade. Terceiro, quem pode evangelizar e não faz, está em desobediência. A Bíblia diz assim: aquele que sai fazer o bem, não faz, comete pecado. Evangelizar é o mal ou o bem? Quem não evangeliza está condenando as almas no inferno, sim. Porque só vão se converter se você for ao campo evangelizar. E eu falei quais são as causas de vocês estarem prostrados. Porque primeiro, os líderes de vocês se desviaram. O diabo seduziu com dinheiro, com a maldita teologia da prosperidade. E esses caras pararam de exortar vocês, chamar para fora, apertar se você estiver errado, chicotear, disciplinar. Aí vocês, puxa, eu quero ir para o céu nesse estado de pecaminosidade. Os crentes não aceitam ser corrigidos, não aceitam ser exortados, não sofrem essa doutrina. Aí vocês estão indo para o inferno, um cego guiando outro cego como vocês. Aí fica naquele oba-oba. Quem fala contra, vocês se chamam de fariseu, como eu me chamo fariseu, que eu sou santarrão. Mas a Bíblia manda em Apocalipse 22:11, ser santarrões sim. Quem for santo, seja santo mais santo ainda. Quem for justo, mais justo ainda. Isso não é pecado ser santarrão, não. Buscar a santidade é a melhor coisa do mundo, do universo. Né? Então, e para você que ainda faz, faça mais ainda. Peça para Deus lhe encher mais, dá mais autoridade. Peça assim, aumente o meu amor pelas almas. Né? Olhe pelo nosso Brasil, porque é uma batalha espiritual trabalhada no Brasil. Dias piores virão. E se você não estiver preparado, cheio do Espírito Santo, você que é tradicional, batistão, presbiteriano, não quer aqui, são enganados, vão para o inferno. Busquem o batismo com o Espírito Santo, revirtam-se do poder, revestificai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. E ser-me testemunho, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, eu os confins da terra. Deus não mandou parar de evangelizar. O povo está prostrado, preguiçoso, covarde, medroso, tem medo de falar do pecado, tem medo de falar do homossexualismo, do lesbianismo, tem medo de combater o sistema idólatra, tem medo de falar que o tráfico é do diabo. Eu falo do traficante, eu vou embora e vou falar do traficante. Eu falo como ele, para, pastor, você que está errado. Eles sabem disso.
Só que para você atacar o diabo, você tem que estar irrepreensível com ele, senão ele vai te bagunçar. Entendeu? Então sai da letargia, tome vergonha na cara, dando ler sua Bíblia, lá que porcaria de televisão, porcaria de novela, né? Que eu falo televisão é esse programa maligno, você pode ter o YouTube, assiste Cozinha no Sacro, e não dá para cristão, cantor cristão, esses louvores antigos, que não se que eles não cantam mais hoje, porque não fala de dinheiro, só fala de Jesus, da salvação, do arrependimento, do inferno, do pecado. Volte para Jesus e tome vergonha na cara, porque se você não diz que ama Jesus e você não está evangelizando por amor, você não busca Deus, não se está cheio do poder para fazer os perdidos, você é uma ovelha perdida na casa do Pai. Você está indo para o caminho da perdição, como a igreja Laodiceia. Jesus estava fora. Eis que estou à porta e bato. Volte ao primeiro amor. Se arrependa, porque Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Entendeu? O verbo ir e pregar está no imperativo afirmativo. A responsabilidade é nossa, de pastor, evangelista, presbítero, diácono, todos os crentes, todas as pessoas que fazem parte da comunidade messiânica, não é dessa igreja messiânica do capeta, dessa seita maldita, que fazem parte da comunidade, da reunião dos filhos adotivos do Messias, que foram comprados pelo sangue dele. Nós temos que ir à rua falar para as pessoas: meu amigo, se arrependa, leva o pecado. Deus não quer que você beba, que você fuma, que você roupas imundas, que é uma só doutrina, só tem uma Bíblia, não tem a Bíblia batida para a Assembleia, não, a Bíblia é única. Vamos se voltar para Deus, porque Jesus está voltando. E se ele pegar você de calça regada, você vai ficar. E aí o bagulho vai ser doido, como fala o maluco aqui no Rio de Janeiro. Ó, amo você, mas eu não pode deixar de falar a verdade. Quem ama, corrige, mete a pancada para o bem. Jesus é o supremo juiz. Eu apenas sou um soldado dele e não quero ser condenado por negligência no meu chamado de evangelizar. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te diante dos mortos e Cristo te esclarecerá. Baruch atah Adonai Eloheinu. Compartilhe esse vídeo, passe para o maior número de pessoas. E você que vai ouvir, tome jeito na cara, porque eu primeiro atiro em mim para depois aqui, um dedo para lá, 3 para mim. Quem me conhece, eu evangelizo. O tempo que eu tenho, eu trabalho para Jesus. Minha Bíblia debaixo do braço, só que só não quero mais, mas não largo a Bíblia não. Os folhetinhos comigo, até morrer. Eu quero morrer evangelizando. Igual Daniel Berg. Shalom, Adonai Elohim.